Esse vídeo é para você que quer aprender um pouco mais sobre empreendedorismo, mas não curte muito pegar um livro aí de 200, 300 páginas para aprender. Fica comigo até o final desse vídeo que vou te contar 4 filmes que eu assisti e adorei e aprendi um pouco mais sobre empreendedorismo. O último filme que eu vou citar é o que eu mais gosto e eu espero que você acompanhe até o final desse vídeo comigo. E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? O meu nome é Thiago e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, para começar a lista desses 4 filmes sobre empreendedorismo, o primeiro filme é o filme Fome de Poder, com o Michael Keaton, além de outros atores aí conhecidos do mercado. Esse filme, galera, ele conta a história de como o McDonald's surgiu e como se tornou tão grandiosa a empresa McDonald's. Eu já te adianto que este filme você vai ficar com raiva. Eu tenho certeza absoluta que você vai ficar com raiva. No momento lá da história, como você vai desenrolando, você vai descobrir como foi que o McDonald's cresceu tanto. Muito bacana toda a trajetória de como começa, até que chega um rapaz lá, que no caso é o Michael Keaton, que é vendedor e está lá batalhando, tentando vender algumas máquinas que fazem milkshake, só que a máquina dele, aquela máquina, é um tipo de máquina que faz vários milkshakes ao mesmo tempo. Ele já trabalha com algumas coisas relacionadas a fast food. E o McDonald's é um fast food. Então é um filme muito bacana, você vai aprender muitas lições, inclusive se você, por exemplo, é vendedor, vai te dar muitas lições bacanas de persistência, de dedicação, porque o vender é uma coisa muito, talvez para quem não tem as técnicas, as habilidades, é uma coisa muito difícil. Mesmo com técnica e habilidade é difícil. Então a história da Fome de Poder, que é a história de como o McDonald's cresceu, cara, ela vai com certeza te pegar. E você pode ter certeza, você vai ficar com raiva quando você descobrir toda a história de como o McDonald's cresceu a esse nível, como o McDonald's virou franquia. Eu fiquei com raiva, não gostei. Gostei do filme em si, mas a história, no geral, ela vai te deixar com raiva, ou talvez te deixar triste, ou talvez as duas coisas. Não perca a chance de assistir esse filme, baixe aí, procure na internet, você consegue com certeza assistir esse filme. Eu não tenho certeza se ele tem na Netflix. Dê uma procurada aí, se você assinar na Netflix, você vai gostar. Fome de Poder. E o segundo filme que a gente vai falar hoje se chama O Lobo de Wall Street. Você já viu esse filme? Com o famoso Leonardo DiCaprio aí do Titanic. Depois do Titanic, o Leonardo DiCaprio ainda fez muitos bons filmes. Ele ficou marcado pelo Titanic, mas ele tem muitos bons filmes. E um deles é o filme O Lobo de Wall Street, que conta a história de Jordan Belfort, que trabalhou na Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos e fez muita fama vendendo ações. Ele era um vendedor. Então o Lobo de Wall Street conta a perspicácia da vida de Jordan Belfort, como foi que ele cresceu até chegar num patrimônio aí de milhões, de bilhões de dólares, Jordan Belfort. É um filme que também ele é muito bacana, é um filme muito rápido, você tem umas sacadas nos filmes, uma cena aí já vou dar um pouco de spoiler, em que ele pega o telefone e faz uma venda por telefone aí muito bacana, usando alguns argumentos para fechar a venda, aquela famosa lábia de vendedor que a gente chama, que na realidade vender tem muita técnica, não é essa questão de lábia como a gente diz, ou às vezes já ouviu de alguém falar que é lábia de vendedor. Não, o vendedor tem que ter muita técnica para vender. Então esse filme ele conta toda a história do Jordan Belfort, é um filme muito bacana, eu tenho certeza que você vai gostar de assistir lá, tem mais ou menos 2 horas e pouco de filme, eu me prendi do primeiro minuto até o último minuto vendo toda essa história aí, de como esse cara cresceu, como ele vendia, ele reúne uma equipe que ele julgava ser uma equipe muito boa de venda, coisa que alguns locais aí às vezes não tem um departamento de venda tão bom quanto esse do filme. Claro, Thiago, mas é só um filme, mas de lá você pode aprender muita coisa. Eu não posso entrar em muitos detalhes aqui é só umas dicas, eu dou uma pincelada nos filmes aí, que é para que você veja e tire suas próprias conclusões, para não ficar aqui te dando o spoiler do filme. Mas é um filme que inclusive tem um livro, eu nunca li o livro, parti direto pro filme, para ser sincero. Apesar de gostar muito de ler, nunca li este livro, mas o filme é muito bacana, é sensacional. Não perca, vai lá, assiste esse filme para você aprender um pouco mais de empreendedorismo, beleza? Bora lá agora pro terceiro filme? E o terceiro filme da lista se chama Jobs, o filme do Steve Jobs, infelizmente já falecido, mas quem nunca ouviu falar de Steve Jobs, famoso criador
da Apple, essa aí da maçãzinha comida, maçãzinha cortada, como você queira falar. Gente, o filme do Steve Jobs, quando eu vi na Netflix. Eu não sei em que ano você possa estar vendo esse vídeo, em que data você possa estar vendo esse vídeo, mas eu vi na Netflix. Talvez se você procurar aí agora ainda deva estar no catálogo da Netflix. É um filme também maravilhoso sobre empreendedorismo. Conta também toda a história do Steve Jobs, como foi que ele começou lá numa garagenzinha pequena, enfim, juntando toda uma equipe também, assim como fez o Jordan Belfort, juntou uma equipe para trabalhar no projeto. Ele mostra a história de como ele criou o primeiro computador pessoal, seu primeiro computador de mesa aí que você provavelmente deve ter na sua casa. Conta a história de como foi que ele criou isso daí. E depois foi evoluindo aí para os iPods da vida, que quando começou foi uma febre, enfim, tecnologia de touchscreen. Eu confesso para você, não sei se o touchscreen já havia alguma ideia antes disso, mas conta toda a história do Steve Jobs, é muito interessante. Eu lembro de uma cena do filme em que eles estão, e aí vem um spoiler, hein? Em que eles estão reunidos, ele e os amigos dele que estavam assim, nessa empreitada, e ele começa a esculhambar com a galera que não tá tendo o mesmo esforço que ele para conseguir levantar a empresa. Ele dá uns berros pra galera lá, e aí o pessoal começa a ficar olhando ele, porque até então ninguém tinha visto aquele lado dele, né, no filme, de se estressar daquele jeito. Ele dá uns berros e todo mundo se assusta. Eu também nem esperava essa cena aí do filme. Mas como em toda a caminhada de um bom empreendedor, toda pessoa que se preza a empreender, criar sua própria empresa, ela é cheia de obstáculos, cheia de estresse. Então o filme retrata nessa cena muito bem isso daí, o que é a vida de um empreendedor, porque até ele chegar no topo, você que de repente quer empreender, até você chegar no topo, é um caminho muito árduo, é um caminho muito longo. E é muito bacana nos filmes, são muito bacanas esse tipo de coisa nos filmes de empreendedorismo, porque você vê a realidade como ela é. Apesar de ser um filme, ele tenta retratar a realidade, obviamente, contando a história do Steve Jobs. Também, galera, é um filme muito bacana, não deixem de assistir, procurem na Netflix, se não der, baixe o filme, não tem dificuldade quanto a isso, tá na mão? Beleza? Vamos lá agora para o quarto e último filme. E o quarto e último filme dessa lista é um dos meus preferidos, se chama A Procura da Felicidade. Um filme aí ligeiramente antigo, com o famoso astro Will Smith. Esse mesmo aí que teve recentemente nessa história aí do tapão no Oscar aí. E tem uma galera que tá a favor do Will Smith, outra galera que não tá a favor, enfim, não convém ao caso. Com tapa ou não, o Will Smith é um grande ator e este filme, A Procura da Felicidade, ele atua brilhantemente. Provavelmente você já deve ter visto, mas é um filme que não poderia deixar de estar aqui nessa lista, porque apesar de ele não contar a história de alguém que abriu uma empresa e pererê parará, ser um pouco o lado reverso, alguém que teve uma história difícil até conseguir um emprego e ir mudando a sua vida, o seu patamar financeiro. É um filme muito bacana, galera, que as lições que você pode tirar dali são muitas. E a principal, para mim, se chama perseverança, persistência. Nesse filme você vai encontrar muito isso, porque foi uma batalha nesse filme que o ator principal, né, Will Smith, ele passou até chegar em determinado momento da sua vida em que ele conseguiu algo que ele almejava muito. É um filme muito bacana, ele é muito emocionante. Eu lembro que na época que eu assisti, eu cheguei a me emocionar de verdade, porque ele conta a história do nosso dia a dia de uma pessoa comum mesmo, que a gente tem as nossas batalhas aí diárias. E pro ramo do empreendedorismo, quem está pensando em abrir a sua própria empresa, você vai se identificar muito, porque a vida do empreendedor, principalmente aqui no nosso país, ela é cheia de altos e baixos, ela é cheia de dificuldades, não é um caminho reto a estrada de um empreendedor de sucesso, é um caminho cheio de curvas, cheio de dificuldades. E nesse filme você vai ver todos esses aspectos. Se você ainda não viu esse filme, provavelmente você tem que assistir, você está perdendo um ótimo filme. Procurei A Procura da Felicidade com Will Smith. Se eu não me engano, esse filme é de 2006, não é uma perda de tempo, é um ótimo filme, você vai adorar. E falando nessa questão de empreendedorismo e tudo mais, eu vou deixar aqui no card, na descrição do vídeo, ou nos cards no final do vídeo, um vídeo a respeito sobre ideias de ganhar dinheiro, como se você está pensando em empreender. Tem muito conteúdo relacionado a isso aqui no canal, e vou deixar
um vídeo aqui na descrição ou no final do vídeo para que você possa ver e tentar abrir o seu próprio negócio, algumas ideias que você pode abrir o seu próprio negócio. Se você chegou até o final desse vídeo aqui, quero te agradecer, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu espero que eu tenha podido de repente dar uma dica bacana de um filme que, ao assistir esse filme, se você quiser voltar aqui nesse canal e dizer o que você achou de determinado filme, vou ficar muito feliz em ler o teu comentário. Se você está nessa trajetória de empreendedorismo, vou te dar um recado: não desista. O caminho até o sucesso ele é muito árduo, é muito difícil, mas não desista, continue tentando, bote Deus no seu caminho, bote Deus em tudo que você for fazer, porque para Ele é toda a honra e toda a glória. Então faça, continua, insista, não desiste, porque você vai alcançar o sucesso de uma hora para outra, não de uma hora para outra na realidade, né? Porque quem conquistou o sucesso não conquista de uma hora para outra, são passos muito demorados, é uma estrada longuíssima para você conseguir, mas nessa estrada, nesse espaço, coloque Deus em primeiro lugar, deixe que Ele haja por você, faça a sua parte, mas deixe que Ele te conduza, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui!